Três áreas muito importantes que eu vou estar abordando segundo as revelações do Espírito Santo que eu tenho recebido e quero repartir com você. Caos, deserto e vale. Três áreas que todos nós, seres humanos, temos que encarar. E elas são muito boas. Apesar da gente reclamar muito, estou no deserto, estou passando por um vale, estou passando por um caos, minha vida está um caos, tudo está um caos. E é bom, graças a Deus que você, primeiro, está passando, ok? Não é coisa definitiva. Segundo, que você tem que enxergar estas três áreas, caos, deserto e vale, segundo a ótica divina, segundo a visão dos céus, não a visão terrena. A visão terrena, você vai falar, nossa, o caos, minha vida está um caos, né? O que é caos? A gente não sabe nem o que é caos. A minha vida está um deserto, né? Tá um deserto. Agora, o deserto é lugar muito bom, lugar de campo de treinamento. Eu costumo dizer que o deserto é um campo de treinamento divino, muito importante. E para lá só vão os bons. Então, se você está no deserto, você já tem coisa boa, já tem coisa excelente que foi que Deus viu em você, mas que de repente você não percebeu. E o vale é uma grande bênção, porque o vale vai te dar a chance de você superar. E o que você faz no vale? Conversando com esses elementos. Nós temos que conversar com o caos, você tem que aprender a conversar com o deserto, a conversar com o vale. Deus, quando chegou para construir a terra, a Bíblia diz que era só um terreno, né? Era sem forma e vazia. Em outras palavras, é chamado de caos. O caos é uma oportunidade que você tem para criar. Deus chegou diante do caos e o que ele fez? Tava um caos. Caos no sentido assim, não é de tragédia, né, de desgraça. A palavra caos vem dizendo que algo que estava para ser formado, uma oportunidade para você conseguir realizar alguma coisa. Então, a terra era sem forma e vazia. Isso quer dizer que era um caos. A terra era sem forma e vazia, então era uma terra. Agora, o que eu faço diante dessa terra? Eu vou criar. Tem aquele terreno baldio que está lá, cheio de lixo algumas vezes, ou abandonado, né? Passa as pessoas em aí passa um engenheiro, passa um arquiteto, um engenheiro, eles daquele terreno eles vão fazer o quê? Uma linda casa que vai ser admirada, que vai ser fotografada, que vai trazer alegria. É assim que nós devemos encarar o caos. Ele vai criar, então eu já tenho o terreno. A terra era sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1. E aí Deus vem e faz o quê? Começa a conversar com o elemento terra. Ele começa a se relacionar com ele através da fala. Então a Bíblia diz que Deus veio e disse, haja luz. Estava escuro, estava muito escuro. Mas o que ele fez? Ao invés de ficar reclamando, está muito escuro, isso aqui está muito complicado, não sei como é que eu vou fazer, ele identifica, olha só, com os olhos nós identificamos as coisas que estão acontecendo. Deus nos deu os olhos e a boca e elas têm as suas finalidades, eles têm as suas finalidades. Então Deus chegou, estava escuro, então ele identificou, está faltando luz aqui. E ao invés dele exaltar a falta de luz, a ausência da luz, ao invés dele exaltar a dificuldade, ao invés dele falar, como talvez eu e você falem, nossa, isso aqui está um breu, isso aqui está difícil, o que é isso? Não quero sair correndo daqui. Não, ele identifica com os olhos e com a boca ele conversa com o elemento. Ele diz o quê? Haja luz. E houve luz. E aí começa o caos a mostrar algo que está em você. Deus te deu a extraordinária capacidade de criação. Deus nos deu a capacidade de criarmos as coisas como Ele criou. Ele criou os animais e chamou Adão e disse, Adão, cria nome para essas pessoas. Então, em Deus, em Cristo, nós somos co-criadores. E diante do caos, você está tendo a oportunidade para criar alguma coisa. Então, enxergue o caos como uma oportunidade de criar. O deserto
a mesma coisa. No deserto que você está passando, primeiro você tem a bênção de Deus. Nós estamos como Israel passando por um deserto também. Nós estamos indo à nossa terra prometida. Então existe um deserto. Agora esse deserto não é essa desgraça que a gente pinta, ou que falaram para nós, ou que você faz. De repente você está fazendo o seu deserto ficar árido, mas ele, com a bênção de Deus, vai florescer. Aonde nós passarmos, o deserto tem que florescer. Agora, no deserto tem falta de água, né? No deserto não tem uma escassez de água como em outros lugares. Agora, Moisés, indo no deserto dele, ele se depara com a rocha. E aí Deus diz o quê? Fala com o elemento rocha. A importância de nós falarmos com os elementos. Então Moisés chegou, era para ele chegar diante da rocha e conversar com a rocha. A rocha vai sair água, mas ele ficou irritado, como eu e você muitas vezes, e a gente fala e faz besteira, faz alguma coisa que não devia. Então Moisés ficou irritado, ele pegou a vara dele, foi e deu na rocha, e saiu água. Mas era para ele falar, ou seja, Deus está nos ensinando que diante das dificuldades, desafios, nós precisamos aprender a falar com os elementos. Você tem que falar com o teu elemento carro, você tem que falar com o elemento casa, você tem que falar com a casa lá no futuro que você quer, você tem que falar com o carro, você tem que falar hoje com a tua cama. Em paz me deito e logo pego no sono, diz o Salmo 4:8. É para você conversar com a tua cama, só que a gente vai lá e toma remédio, enche a cara de remédio. Deus falou assim para Moisés, vai lá e fala com a rocha. Chegou lá e ele deu cascudo na rocha. Então, a palavra de Deus está dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me dás uma noite de sono tranquilo. Aí o inimigo veio e falou, não, passa na farmácia e compra aqueles remédios. Não sou nada contra os remédios médicos, ao contrário, são importantes. Mas primeiro você aprender esses princípios. Vai falar com a tua cama. Você está deitando na cama e rolando de noite e não dorme? Conversa com ela. Experimenta conversar com a sua cama que você vai ver que noite de sono restauradora que você vai ter. Se você chegar para a tua cama e falar assim, ô cama, olha, eu vou seguinte, eu vou deitar em você e eu vou dormir. E eu vou dormir ainda e vou levantar no dia seguinte sem dor, sem enxaqueca, sem nada. Porque eu vou tomar o remédio. Qual que é o remédio? O Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Então, conversando com o elemento, ele vai te responder. Conversando com o elemento dinheiro. Você precisa aprender a conversar com o elemento dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus, mas como que o crente é pobre demais? Como que se prega mensagens anti-prosperidade? Como que a gente exalta as dificuldades? O pouco com Deus é muito, né? Mas eu nunca vi esse pouco com Deus na nossa vida muito. Eu sempre vi, desse tamanhiquinho. Mas não, vamos nos alegrar, porque o pouco com Deus é muito, né? Depende qual que é o pouco de Deus? O pouco de Deus é recalcado, é sacudido, é transbordante, é abundante. Mas aí a gente fica numa miséria, numa palavra anti-prosperidade. Não, irmãos, que quem tem muito pode ter problema. Olha, a riqueza é dom de Deus, é dádiva de Deus. Ele é dono do ouro, dono da prata. Agora, eu preciso entender isso. Eu preciso validar estas bênçãos. Enfim, converse com o teu dinheiro, porque você já está falando com ele. Você já pega o seu dinheiro, aí já estamos no dia 10, dia 12 hoje. Meu dinheiro não vai dar para nada, esse mês meu dinheiro não vai dar para nada. Então você conversou com o teu dinheiro, você conversou com o elemento dinheiro. Mas você conversou de maneira errada. Moisés foi diante da rocha, era para ele conversar com a rocha, ele pegou e fez coisa diferente. Ele agrediu a rocha. Então você faz o quê? Agredindo o seu dinheiro, falando que ele não vale nada, que ele não presta para nada, que dinheiro é uma desgraça, né, que causa mal. Não! Comece a falar com o teu dinheiro, você vai pagar todas as minhas contas, vai suprir todas as minhas necessidades e ainda vai sobrar para mim passear no shopping. Jesus tinha 7 elementos que ele recebeu de oferta, que os discípulos desconsideraram. Ele tinha 5 pães e 2 peixes, ele disse para os discípulos, dê vocês a eles de comer. Mas eles recuaram, porque não é muito pouco.
Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É no pouco, é nas mínimas coisas, são nos pequenos detalhes que nós estamos sendo aprovados e vamos ser honrados no muito após passarmos bem por esse processo dos pequenos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas oportunidades. Não despreze um pouquinho de água. Não é? Você pega uma garrafa d'água, tem um pouquinho de água, você pega e joga fora. Não despreze. Use ela, tome, joga, aproveite ela, faça bom uso dela. E assim você vai falar com o elemento dinheiro que ele vai sobrar. Então Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e conversou com eles. Ele não foi pedir para Deus, Deus, por favor, faz um favor aqui, né? Dá um jeitinho aqui. Ele conversou com os... A Bíblia fala que ele pegou os elementos e agradeceu. O que ele agradeceu? Ele falou com o elemento. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e falou assim, 5 pães e 2 peixes, você está vendo essa multidão aí? Isso é crente. Crente come. Come com força, né? Crente come, sua fome vai até o céu. É verdade. Então ele falou assim, você está vendo essa multidão aí? Eles estão com fome. Então você vai alimentar toda esta multidão, vai suprir toda a necessidade dela e ainda eu quero que você sobre. Eu quero que você sobre. Depois eles comeram tudo, vai sobrar muito. E assim, o que aconteceu? 5 pães e 2 peixes, após ouvirem a voz da autoridade que Deus nos deu, eles cumpriram o propósito. Então foi isso que Jesus fez, ele conversou com os elementos, com 5 pães e 2 peixes também. E assim, aprenda a conversar com os elementos e você não deixar que eles venham dificultar a sua vida. Agora o vale, qual que é o vale que você está passando? Um vale, né? O vale da morte. Né? Você pode ver que a gente já logo fala o vale da morte. O vale da morte. Tá, mas pode ser o vale da minha consagração. Pode ser o vale da bênção. Pode ser o vale da promoção. Pode ser o vale da exaltação. Mas a gente logo foca na morte. Olha, Salmo 23. Davi fala sobre o vale da sombra da morte. Isso já me dá uma coisa um pouco negativa. Mas veja bem, o que Davi me ensina quando ele está diante do vale que se manifesta? Ele vai conversar com o vale. Ele vai conversar. Aqui eu estou me lembrando que não sei se no Brasil ainda tem negócio de vale, né? A gente tinha, antes do pagamento tinha o vale, né? Então, hoje é vale transporte, vale refeição, né? Então, uma boa. Pega o teu vale transporte, pega o teu vale refeição e conversa com ele. Não fala que ele fez, isso aqui é coisinha. Não considera, não despreze o seu vale. Não despreze as pequenas coisas, um pouquinho de dinheiro. Converse com ele, fala, vale, nossa, hoje você vai me levar para o meu trabalho. Vale refeição, hoje eu vou me alimentar e olha, vou dizer que você vai prosperar. Vale, você vai prosperar e eu vou levar comida de volta para minha casa. Enfim, comece a colocar palavras boas que vão trabalhar a seu favor. Então, diante do vale, você vai ver ou logo a morte, ou você vai ver a oportunidade de superar a morte. Ou vale, você vai ver um grande problema, ou você vai ver uma grande promoção. Diz Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele me dá tudo o que eu preciso. Então veja bem, o vale na vida de Davi era assim, olha, tinha aqui a planície, né? Entre essa planície aqui, tinha o vale. Aí, de um lado estava Davi e de outro lado estava o gigante Golias. E entre eles tinha o vale. O vale que era o que os outros diziam, o sombra da morte. Mas Davi começa o quê? Conversar com o vale. Ele tem um desafio lá na frente. Por exemplo, entre o plantar e o colher, existe o regar. Então, assim, tem um vácuo aqui, tem um espaço.
Não necessariamente que ele vai ser de morte, não necessariamente que ele vai ser, mas é uma plataforma que pela fé você vai transpor. Pela fé, com coragem e ousadia, esse vácuo que existe entre um vale e outro, você vai transpor. Então, do outro lado estava o gigante, que era o quê? Um aterrorizador. Agora, para Davi, ele enxergou o quê? Uma oportunidade de reinar. Ele enxergou uma oportunidade de exaltar a Deus. Ele enxergou uma oportunidade de glorificar a Deus e ele ser exaltado nessa terra. Então, do outro lado, tinha o gigante. E aqui tinha o vácuo. Esse vácuo é o que você pode também fazer um vale de sombra da morte. Nesse momento, se você tiver, como muitos outros, que nem atravessaram o vale, mas já morreram antes de entrar no vale. Que era assim que estavam os soldados de Davi, os soldados de Saul e o próprio rei Saul. Já estavam mortos, nem entraram no vale e já estavam mortos. Por quê? Viram as impossibilidades. Agora Davi falou assim, o quê? Eu estou vendo Deus. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Ainda bem, Davi falou assim, ainda bem que é um gigante. Imagina se fosse um ser pequenininho. Davi falou assim, olha o tamanho do cara. Ele pegou assim, mirou, como ele tinha que usar um tiro. Ele falou, olha o tamanho da cabeça do infeliz. Gente, não tem como errar. Ao invés de você se amedrontar, ao invés de você se amedrontar e ficar paralisado, olha só, uau! Olha o tamanho do cara! Ah, eu vou errar. Agora você imagina se fosse uma pulguinha, o gigante. Você vai ficar procurando, vai ter dificuldade de achar. Agora está mais fácil. Então o que você faz? Do outro lado está a tua recompensa, do outro lado está a tua coroa, do outro lado está a manifestação de Deus na sua vida. Então o que você tem que dizer conversando com o vale? O Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo que eu preciso. O que é isso? Você tem que fazer oração o seguinte, eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Deus me deu um nome escrito no livro da vida, Deus colocou o nosso nome no livro dos ricos, nós temos riqueza em abundância, mas a gente aceitou uma proposta do inimigo, a gente aceitou uma proposta da natureza normal, do homem caído. Então eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Eu me recuso a sofrer falta de paz, eu me recuso a sofrer falta de saúde, eu me recuso a sofrer falta de dinheiro, eu me recuso a sofrer falta de forças, eu me recuso. Você tem que conversar com o teu vale desta maneira. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Olha só o vale que você tem que falar, olha, eu vou descansar diante deste vale, Deus é quem vai me levar aos pastos de grama verde e macia e eu vou descansar. Ele está vendo o vale uma oportunidade de descanso. Ele está vendo o vale uma oportunidade de ele ter uma experiência mais próxima de Deus. Veja que ele já coloca Deus aqui no vale. Deus nesse vale vai me levar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Então veja que esse salmo, quando Davi escreveu, ele ia lutar contra o gigante. Este salmo 23, ele foi inspirado dentro de Davi, preste bem atenção nisso, quando Davi tinha que enfrentar aquele desafio que era o gigante. Ele recebeu a inspiração. Meses depois, ou anos, ele vai escrever, mas a inspiração ele recebeu no dia em que ele foi lutar contra o gigante Golias. Por quê? Entre eles havia um vale. Então veja que ele está falando aqui desse vale. Agora, o que ele faz? Ele recebe a armadura de Saul, mas ele fala, com essa armadura não dá. Essa armadura é boa para o cara, mas não é boa para mim. Mesmo assim, ele está covardado. Então ele tira a armadura e ele vai para a presença de Deus. Como é que eu faço? Sabe aquele desafio que você coloca na tua mente? Fala assim, olha, vou começar uma faculdade. Ah, eu vou entrar na faculdade? Vou.
Aí chega entre a faculdade, entre o início da faculdade até você se formar em engenheiro, em médico, em psicólogo, ou seja lá o que for de bom que você propor a fazer, haverá um vácuo aí, haverá um vazio. Esse vazio, né, você vai ter que passar, então seria um vale. Entre você aqui, como é que fala? Iniciante, né? De engenheiro, né? Estagiário, até você ser o engenheiro, até você ser o psicólogo, a psicóloga, a engenheira, vai haver esse vale. Mas o que você faz? Veja lá na frente a tua promoção, converse com o teu futuro, imagine você na sua formatura, na sua colocação de grau, como imagina em sua alma, Provérbios 23, 7, como você imaginar em sua alma, assim você será. Como você se imagina, se você se imaginar uma formiga, você vai ter atitudes de formiga. Se você se imaginar um gafanhoto, você vai ficar como gafanhoto. Se você se imaginar como empresário, você será empresário, você terá atitudes de empresário. Se você se imaginar como engenheiro, como engenheira, como profeta, como pastor, assim você será. Como você imagina na sua alma, como você pensa, assim você é. Se você pensa que você não serve para nada, se você pensa que você nasceu numa família pobre, se você pensa que a tua vida é isso, se você pensa que tudo é dificuldade, assim você vai ser. Agora, se você pensa, mas tudo posso em Cristo que me fortalece, então você vai ver as coisas mudarem e enxergar, passar a enxergar o vale, não mais como vale de sombra da morte, mas como um vale de oportunidades. Está cheio de oportunidades, e neste vale, quando você passar, você vai ter a presença de Deus. Entre o estágio e a colação de grau, você vai ter este vale que a presença de Deus está com você. Quando eu sinto sede, ou seja, quando você tiver as necessidades, quando você tiver a necessidade financeira, emocional, ela vai ser suprida, a sua sede. Quando você tiver sede de forças, quando você tiver necessitado, ele vai suprir, levando você para refrescar a memória, para refrescar a cabeça. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele devolve a paz de espírito. Então, no vale, Davi está falando, eu vou ter paz de espírito. Eu vou ter paz, ainda que a minha alma esteja meia bagunçada, mas eu vou ter paz de espírito quando sentir aflição. Quando você fala assim, acho que eu não vou conseguir, cara. Acho melhor eu voltar. Acho melhor eu... E você então olha para trás, e eu me lembro, né, da mulher de Ló, quando tiveram que sair da cidade de Sodoma e Gomorra, e o anjo falou, não olhe para trás, deixe tudo para lá, siga. E ela olhou e virou uma estátua de sal, ou seja, foi atingida por aquelas nuvens, a cidade explodiu toda, então ela foi atingida. Por quê? Ela resolveu parar e falar assim, acho que eu não vou conseguir. Se você falar que você não vai conseguir, não conseguirá mesmo. Agora, prossiga, caminhe, ainda que tudo esteja indo contra as perspectivas, mas Deus faz você andar pelo caminho da justiça, pelo caminho do amor, por amor de seu nome. Mesmo que você ande aí, que uma hora o vale fica escuro. Mas não está dizendo que você vai estar preso a esta escuridão. Quando você voa, você pega o avião, tem turbulência. Mas não significa que nós vamos ficar naquela turbulência. Nós vamos continuar, não é? E assim, não sinto medo. Davi está falando com o vale, falou assim, vale, eu não vou ter medo de você. Eu não vou ter medo da sua escuridão. Não vou ter medo. Eu vou encarar, porque a presença de Deus me protege. Quando você está na dúvida, quando você está incerto, Deus vem e nos protege. E ele faz o quê? Conversando com o vale. Tem um banquete preparado para mim. Na presença das adversidades. Na presença das pessoas que não querem o teu sucesso. Na presença das dificuldades naturais. Na presença
dos inimigos que querem a sua derrota, que querem ver você parar, para simplesmente fortalecer a fala desse. Tá vendo? Eu falei que você não ia conseguir. Tá vendo? Eu disse, olha, mas eu tinha certeza. Tá repreendido esse espírito de gente que é a esfera de Satanás, que andam na esfera de Satanás, que vem profetizar, falar que você não vai dar certo. Falar que você não vai conseguir, falar que você não é capaz, está repreendido e não aceite, ao contrário, né? Fale com o teu vale que tem um banquete preparado na presença daqueles que não queriam a tua chegada, a tua travessia, a tua conquista. Entre o vale, entre a planície e o vale, ao outro lado, você tem esta presença divina. O Senhor te receberá. Do outro lado também está Deus com os braços abertos. Ele já determinou o teu sucesso, ele já determinou. E o que ele faz? Ele unge a sua cabeça com óleo. Ele vai mostrando a você, o óleo faz o quê? O óleo ajuda você a se movimentar, não é? O óleo vai ajudando você a caminhar de maneira sem desgaste. E o óleo vai trazendo a revelação. A revelação. A única forma de você superar o vale é você ter a revelação. Hoje a gente tira foto, né, e revela na hora. Mas lembra da máquina fotográfica que ainda existe? A gente tirava uma foto, ficava lá no filme, né, no rolo, aí a gente levávamos na loja, fotóptica, e revelavam. Aí passava uma semana, a gente ia lá, pegava. Aí você tinha o quê? A revelação. Uau! Mostrava para os amigos, mostrava para a família, olha aqui onde eu fui, olha aqui. E as pessoas então tinham a revelação. Ah, também quero ir nesse lugar. Ah, também vou fazer um programa. Então a revelação. Davi nos mostra que quando Deus unge a nossa cabeça com o óleo, Ele está derramando a revelação. E a revelação é a principal maneira de nós caminharmos nessa terra. A revelação é quando você sabe já o resultado. Por exemplo, o médico. Quando a pessoa vai ao médico e faz os exames, ele pede lá, faz tal exame. Ele receita o remédio de cara? Não, ele pede o exame. Aí depois que vem o exame, aí tá ali revelado o que tinha. Tá revelado. E agora eu posso combater. Jesus diz em Mateus 26:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, ele fez uma pergunta para Pedro e para os discípulos. O que dizem as pessoas serem o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, um dos profetas. Aí ele pergunta, e vocês? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele tem a revelação. Muita gente conhece Jesus. Ter a revelação do Cristo é outra coisa importante que você precisa ter. Talvez hoje você esteja só tendo a revelação, tendo o conhecimento de Jesus. Não, Jesus é bom, eu vou lá e ele me abençoa. Você está num relacionamento somente horizontal. Você precisa partir para a vertical. A cruz de Cristo é isso aqui, ó. A cruz tem a parte horizontal e tem a parte vertical. E nós aprendemos a nos relacionar com a cruz de Cristo somente na horizontal, que é humano, que é Jesus. Jesus na Bíblia é homem, é humano. Cristo é Deus. Jesus morreu. Cristo nunca morreu, porque ele é Deus. E é esse entendimento. Então, Jesus, o que é Jesus para você? Você está tendo a relação com Jesus só na horizontal? Senhor, me abençoa, me dá, me protege. Ele faz isso mesmo. Mas é um relacionamento incompleto. É como se você comprasse um carro e o carro chegasse lá na concessionária e o cara te ligava, ó, teu carro está aqui. Mas só estou te informando que ele está bem, mas posso pegar? Não, é melhor você não pegar, sabe por quê? Porque se sair vai chover e vai sujar a pintura e o sol vai queimar. Ó, e alguém pode riscar o seu carro.
e você tinha pago um absurdo, um bom preço por aquele carro, e agora você não vai ter essa relação completa com ele? Não, você fala assim, olha, não importa, o carro é meu, eu quero. Ah, mas e se acontecer? Não tem problema, é outra coisa, mas eu quero me relacionar com esse carro, eu comprei ele. Ou seja, você vai sair só da horizontal e vai para a vertical. Então Jesus está, a sua relação com Jesus pode estar somente nesse âmbito humano, que é bom, mas é incompleto. Quando você vai para a cruz, então você começa pelos pés. O que é isso? É humilhação, é rendição. Eu tenho minhas cachorrinhas, quando eu vejo elas estão com as patinhas abertas para cima assim, porque elas estão dizendo o quê? Eu me rendo, eu confio em você, eu dependo de você, né? Eu amo você. Ah, como é importante esta revelação. Você partir para Cristo. Você já viu que a sua oração? Você já vai, Senhor, abençoa, coloca a tua mão, abençoa minha família. Mas quando é que Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Como que tem sido a sua declaração de amor a Jesus? A Cristo? Tem sido mecânica, formal? Não, é. Como tem sido a sua relação em termos de perdão de pecados? Ah, Deus, sabe o que é? Foi mal aí. Né? Não. A cruz, pela vertical, a revelação começa a se manifestar, ou seja, eu vou para os pés de Jesus. Os pés, eu vou me render a Ele. Eu vou dizer, Senhor, estou aqui. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu reconheço que Tu és Deus. E quando você vai aos pés da cruz, a primeira coisa que acontece, todas as pessoas que se ajoelharam perante Jesus, Ele mandou colocar-se de pé. Então, para você ficar de pé, você vai ter que se ajoelhar. Se ajoelhar, e aí você vai passar a ter um relacionamento não só horizontal, mas vertical. Aí vai ser completa a sua vida. Aí você vai experimentar. Então, Jesus vem e fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Veja só, uns tinham a informação. Muita gente evangélica está cheia da informação, do conhecimento. O diabo está cheio de informação também. Satanás conhece muito bem. Mas Satanás não tem uma coisa à disposição que você tem, que é a revelação. Satanás conhece a Bíblia e ele teme a Bíblia. Ele tem pavor dela. Agora, Satanás não tem o que eu e você temos, a revelação. E a revelação, quando acontece, o médico vai lá e dá o remédio certo e você cura. Tua filha fica curado, teu pai, você fica curado por causa da revelação. Enquanto não houver revelação, vai ser esse normal, essa coisa em peregrinação, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas quando você tem a revelação, então Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Ou seja, tem muita gente na esfera humana trazendo revelação, muito profeta, muito pastor, muito apóstolo, vivendo na esfera humana, trazendo revelação humana. Revelação humana é bom? É, mas é incompleta. As coisas humanas são boas? Por exemplo, o cara inventou esse telefone, Steve Jobs, que eu estou falando com você agora, que você tem, o iPhone. É uma coisa humana extraordinária. Fez a gente ter acesso a tudo ao mesmo tempo, foto. Então são coisas boas. Mas quando você vai, então assim, tem muito pastor, muito profeta, muito cantor, o evangélico em geral, a religião evangélica, hoje eu chamo de religião evangélica, e eu não sou evangélico. Há muitos anos na minha vida eu abortei isso. Eu sou cristão. Cristão, o que é? Eu estou lutando diariamente para me parecer com o meu Cristo. Então, Cristo é Deus. Eu preciso restaurar a minha imagem e semelhança dele que está em mim. Tá feia, não é que a gente não dá um tapa no visual, a gente não arruma, né? Vai para você ficar bem parecida com a pessoa bonita. Então a minha imagem, por causa do erro, do pecado, imagem de Deus, ela foi machucada. Agora o que eu estou fazendo? Estou limpando todo dia. Vou lá e cuido do meu visual para que eu esteja mais parecido com ele. Então, lendo a Bíblia, orando, eu vou buscando me parecer mais com Cristo. Então é cristão, porque o evangélico está na esfera humana, estão fazendo muitas coisas, estão realizando muitas coisas, mas não se esqueça que nós vamos chegar diante de Deus e as nossas obras vão ser testadas.
nós vamos passar pelo fogo. O fogo, né, é o lugar de purificação. Então eu vou chegar com uma bagagem lá e falar, isso aqui não serve, isso aqui não dá. Né? Já viu que você começa a arrumar a mala para viajar e aí começa a colocar um monte de coisa, você fala, daqui a pouco tem que tirar, porque extrapolou, não cabe mais. Quando a gente chegar, eu falei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso. Ele falou assim, olha, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você trabalhou na esfera humana. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso na boca do espírita, é poderoso na boca do Pai de Santo, do pastor. O nome de Jesus é poderoso por si só. Ele já tem poder, o nome de Jesus tem poder, ele é poderoso. Então qualquer coisa que eu falar no nome de Jesus vai acontecer. Agora não significa que eu fiz aquilo por causa dele, eu fiz por vaidade pessoal. E assim, as portas do inferno não prevalecerão quando houver a verdadeira revelação. Você precisa se habilitar. Por exemplo, que eu estou falando com você, conversando com os elementos, conversando com o caos, e vendo que o caos o que é? Uma oportunidade de eu construir uma grande casa. O caos é o lugar onde eu tenho a oportunidade de criar. Em Gênesis, Deus falou 8 vezes no caos, no terreno vazio, e esse terreno vazio ficou isso que a gente vive. Luminares, céus, estrelas, água, mar, peixe. Deus conversou. Então a revelação você está tendo agora. Comece a potencializar. Cuidado com a tua boca, o que você está falando. Mesmo na hora da raiva, ou na hora da tristeza, ou na hora da... Não, é melhor ficar calado. Porque tudo que você falar vai criar. Então se você falar que você não tem dinheiro, você aumentou o teu saldo negativo. Se você falar que você não pode, você vai criar um monte de obstáculos que vão impedir você de chegar. Se você falar que você não sabe, você bloqueou a extraordinária capacidade de aprendizado. Diga, me ensina. Não diga eu não sei, diga pode me ensinar? Eu quero aprender. É diferente. Então as portas do inferno não prevalecem quando a revelação. Portanto, diante do vale, diante do caos, diante do deserto, trabalhe com a revelação e deixe o Espírito Santo ungir a sua mente. Ungir a sua mente. A minha mente está precisando de unção divina, não é de informação. A informação mata. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só a letra ser escrito lá, né? Ou seja, ela vai... A verdade pode matar. Eu posso falar a verdade para alguém, mata a pessoa, porque ela não... dependendo da maneira como eu colocar a verdade mata. Agora, deixa a tua mente ficar revelada. Deixa o Espírito Santo trazer revelação para a tua mente. E as portas do inferno não irão prevalecer. E assim nós nos tornaremos mais que vencedores. Falando com os elementos. Converse com o caos. Converse com o deserto. Converse com o vale. E você vai ver e entender que nós estamos neste mundo na condição de mais que vencedores e não derrotados em nome de Jesus. Bênçãos e beijos no teu coração, diretamente da Flórida, Weber Pinheiro. Tio Guedinho com você o ano inteiro. Olha, tem a minha rádio Toque Divino, tá? Tem os meus vídeos também no YouTube aí, que você pode saber mais dessas grandes coisas que Deus está nos fazendo nesse tempo. Deus te abençoe, um excelente tempo de revelação e de enxergar as coisas diferente do sistema humano caído. E nos tornando cada vez mais com Cristo, vamos sendo parecidos com Ele, até que Cristo seja formado em nós. Beijos para você.